Olá, pessoal! Bem, hoje a gente vai aprender aí, começar uma série de conteúdos, certo? Sobre os números racionais. Vamos entender quem é eles e realizar algumas operações e entender muita coisa. Bem, os números racionais, pessoal, eles são representados por essa letrinha I, Q, tá? E para falar dos números racionais, a gente precisa lembrar e conhecer os outros números. Pessoal, os números, eles estão dentro de conjuntos, tá? Tá aí os números naturais, representados por a letra N. E quem são esses números naturais? São os números, pessoal, que vai do zero até o infinito positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 1000, 10.000, tá? São os números positivos. Os inteiros são representados por a letra C. E quem é a galerinha desse grupo Z? São os números negativos e os números positivos, incluindo o zero, tá? E os números racionais, pessoal, eles estão dentro desses aí. Como assim? Pessoal, os números racionais, eles estão, por exemplo, entre 1 e o 2. A gente sabe que existem vários números que estão entre 1 e o 2. 1,5, 1,87, 1,99, tá? Então, todos esses números aí se trata dos números racionais, tá? Tá aqui. E aí, pessoal, os números racionais, eles são escritos na formazinha de fração. Esses números que eu falei anteriormente, eles podem ser escritos em fração, tá? A gente vai aprender como é que faz essa troca, essa transformação aí, porque para a gente localizar um número que está entre o 3 e o 4 na forma de fração, é difícil. A gente precisa resolver, realmente dividir essa fração, tá? A dividido por B, para a gente encontrar um númerozinho com vírgula para poder localizar, tá? Então, em formazinha de fração, em que A pertence aos inteiros, então esse A, ele pode ser tanto positivo como negativo, tá? E o B, pessoal, ele pode ser também tanto negativo como positivo, só que não pode ser o zero. Quando vem esse asteriscozinho, quer dizer isso, não pode ser o zero, tá? Porque se a gente colocar aqui zero, não é fração, tá? Bem, e aí, ó, os números naturais estão aqui, os números inteiros. Estão vendo que algum dos números naturais tá aqui nos números inteiros. Então, por isso que a gente representa dessa forma, tá? Tá aqui os números naturais, os positivos, os números inteiros, tá? Os positivos também, só que também já tá a galera negativa. E os números racionais tá todo mundo, tá? Por quê? Ah, professora, mas a senhora disse que o 1 é um número natural. A senhora disse que o 1 é um número inteiro, é os dois. E ele também é racional? É, pessoal, porque todo número, esses aqui, eles podem ser escritos na forma de fração. É bem complexo isso, né? A gente vai ver por quê. Pessoal, o número 1 meio, 1 dividido por 2, ele é um número racional. Então, onde é que ele vai ficar? Então, a gente precisa dividir esse número. E aí, R$1 para duas pessoas dá 50 centavos, né? 0,5. Então, esse número, a gente vai ver depois onde é que ele vai estar. R$10 para 4 pessoas. A gente divide, certo? 2,5. Então, ó, o 0,5 vai estar entre o 0 e o 1. E o 2,5 entre o 2 e o 3, tá? Tá aqui os exemplos. Ó, lembra que eu falei que o número 1 ele podia ser escrito em fração? Tá aqui, ó. Toda vez que a gente vê esse númerozinho simples, que a gente pensa que não tem nada por trás dele, há uma fração. Por exemplo, por quê, pessoal? É só a gente colocar um 1 debaixo dele, certo? Por quê? 2 dividido por 1 não dá 2? Dá. Então, toda vez que vir um númerozinho sozinho, sem ser na forma de fração, é porque existe um 1 imaginário debaixo dele, tá? O 0,2 é mais tranquilo, eu vou transformar em fração. Ele tá com o número de vírgula, transformar em fração. E aí, o que é que eu faço? Qual o número diferente de zero que tá aparecendo? 2, coloco no numerador, tá? E aí, eu coloco 1. E aí, eu vou ver quantas casas, pessoal, existem diferente de 0. 2. Então, eu acrescento um 0.
Mesma coisa aqui embaixo. Qual o número diferente de 0? 6. Coloco 1. Quantas casas tá aí, pessoal? 1, 2. Então, 2 zeros. Aqui. Aqui, ó, com qual número diferente de 0 não dá, né? A gente coloca todo número, tá? E aí, eu vou repetir 1, tá? E aí, conto quantas casas a vírgula anda até chegar no final. 1, 2, 3. Então, 3 zeros. Tá aqui outro exemplo, pessoal. Aqui já é uma dízima periódica, tá? Eu vou ensinar bem rapidinho a como transformar, certo? Bem, pessoal, a dízima periódica, ela tem um período se repetindo. No caso desse número decimal aqui, é o 3. Então, a gente escreve o 3. E já que é um número só que está se repetindo o 3, a gente acrescenta o 9. Acabou. O menos 2, como eu falei para vocês, né? O menos 2, ele é resultado, poderia ser um aqui também, daria um menos 2, mas 8 dividido por 4, 2. Como tem um menos, menos 2. 10 dividido por 5, 2. Como tem um menos, menos 2. Tá vendo como existem várias formas de representar? Tá aqui outra dízima, pessoal. Qual o período que tá se repetindo? Aqui, ó. 278, 278, 278. Então, a gente escreve 278. Quantos números tem esse período? 1, 2, 3. Então, 3 noves. Pessoal, uma coisa importante. Quando tiver um número decimal que eu não consigo identificar o período, é uma dízima aperiódica. Isso aí já faz parte de outro conjunto dos números, tá? Então, só nos interessa, pessoal, as dízimas que possuem um períodozinho, tá? E aí, todos esses números a gente precisa vir para a reta numérica, tá? É uma reta, pessoal, que ela é dividida pelo 0. 0 é a origem. De um lado tem os números positivos e do outro os números negativos. E aí, a galera que a gente viu, esses números racionais, eles estão realmente no meio, tá? Do 3 do 4, do menos 3, do menos 2... E aí, depende das nossas divisões. Tá aqui, ó. É como se fosse uma questãozinha. A letra A, essa fração aqui, 375 dividido por 200, tá onde? A gente vai representar todas elas. Todas elas são frações e a gente vai identificar onde é que tá na reta numérica. Como é que a gente faz? Dividindo. Toda vez que for fração, a gente divide. Primeira fração, né? A gente divide... Totaliza aí, ó, 1,875. Então, a gente já encontrou a primeira. Divide 30 por 11. Olha aí, uma dízimazinha. 3 dividido por 5, 0,6. 4 por 3, outra dízima. E menos 7 por 5, menos 1,4. Então, vamos localizar. Ó, quase pertinho do 2, né? Isso, mas não chega no 2. O 2,72, mais da metade um pouquinho. O 0,6. 1,333 é uma dízima. E o menos 1,4. Módulo e valor absoluto. O que danado é isso? Bem, pessoal, módulo é a distância de um número à origem. Por exemplo, o menos 3. Qual é a distância do menos 3 até o 0? E aí, pessoal, esse módulo sempre vai ser um número positivo. Por quê? Porque se trata de uma distância, então não tem como ser um número negativo, certo? Então, do menos 3 para chegar no 0, quanto vai ser? 1, 2, 3. E do 3 positivo para chegar no 0, a mesma coisa. A gente vai ver isso no próximo slide, tá? Então, ó, sempre será um número positivo, certo? Do 2 para chegar até o 0, 2 também. Do menos 9 para chegar no 0, 9, certo? E que são números opostos ou simétricos? São aqueles números que possuem mesmo módulo, a gente viu, né, nesse slide anterior. Ou valor absoluto, isto é, aqueles números que estão à mesma distância da origem, porém em sentidos opostos. É o que aconteceu com esses 3 aí, pessoal. Eles estão em sentidos opostos, né? Mas a distância entre o 0 é a mesma coisa, 3 e 3, tá certo? Então, quando acontece isso, eles são números opostos ou simétricos. Tá aqui uns exemplos.
Mais 4 menos 4. Menos 2 sobre 5 e mais 2 sobre 5. Mais 0,9 e menos 0,9 também são números opostos. Eles estão à mesma distância, né? E aqui, pessoal, tá uma questãozinha, tá? Pra gente marcar verdadeiro ou falso. Bem, a primeira tá perguntando ali, o 0,212121 é um número racional? Por que é? Bem, ele se trata, pessoal, de uma dízima periódica em que o período aí é o número 21. Esse período é o número aí que está se repetindo. Então, toda vez que a gente identificar que é um número se repetindo, a gente consegue, né, transformar em fração. Quando não for, a gente não consegue, então não é um número racional. 5 sobre 3 não é um número racional? Falso, né? Porque ele é um número racional. Ele está em fração, em forma de fração, né? O número menos 1 é um número racional. Esse menos 1, ele pode ser escrito em forma de fração? Pode sim, né? Isso é só a gente colocar 1 embaixo dele. O oposto de 13 sobre 5 é menos 13 sobre 5? Verdade, a gente estudou sobre isso. E esse número aí, eu consigo identificar um período nele? Algum número está se repetindo assim em ordem várias vezes? Não, né? Então, ele não é um número racional, é um número irracional.